Oi meninas, boa... pra mim é boa noite porque eu estou gravando esse vídeo à noite e é uma grande responsabilidade, né, agora nessa nossa nova fase, que eu vejo como de certa forma, no começo eu fiquei muito assustada, mas depois eu pensei, orei, conversei com Deus. E vi que é uma forma da gente evoluir, né? Como se fosse uma etapa a mais. Todo mundo sabe que, assim, eu acho que de todas eu sou a que menos tem um entendimento maior da palavra, mas isso não diminui a minha fé, nem a minha vontade, nem a minha determinação, nem o meu amor por Jesus, que me move, que me faz se manter firme e feliz. Feliz porque Jesus é na minha vida, Jesus está comigo. Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Minhas irmãs, que nessa noite, que nessa tarde, que a hora que você esteja ouvindo, que você já tenha feito, ou que você faça uma leitura, né, pausada, porque a leitura é clara, mas ela precisa ser explicada, né, de outra maneira. Assim, como eu sempre disse, essa nova fase eu quero trazer muito para os nossos dias atuais, porque o que eu tenho visto é que o Senhor tem nos direcionado a uma palavra que sempre bate assim na mesma tecla, né? E aí eu disse, Jesus, e mesmo assim, em algumas ocasiões a gente continua errando, né? Não fazendo da maneira correta. É claro, nós somos humanos, somos errôneos, somos pecadores e estamos em construção, né? Mas o Senhor, eu acredito que essa nossa nova etapa será para que a gente possa evoluir nesse quesito. Do Senhor trazer para mais próximo de nós, assim, ficar mais bem explicado, né? Então, assim, você faça a leitura do capítulo 24. Eu dei início um pouquinho antes, né? Porque fala do reinado de Joaquim, de Judá, que na verdade começa a ser explicado no capítulo 23, nos últimos versículos. Quando você for ler, você vai entender melhor. Eu agora vou fazer um breve resumão do que é o capítulo 24. Eu achei melhor e mais fácil para mim fazer dessa maneira, né? Quando eu li, né, o capítulo 24, que fala de vários reinados, né? Um dele é o de Joaquim de Judá, né? E aí eu fiz um estudo. Eu sou a doida, né? Eu preciso fazer assim para poder entender melhor e conseguir falar tudo que eu estudei. Nesse livro, né, nós vemos que nos dias de Joaquim, de Judá, Jeoaquim de Judá, se cumpriu a profecia a respeito do juízo de Deus. Deus não deixou barato tudo que eles fizeram de mal, né? E tudo que eles fizeram sobre Judá e Jerusalém, pela desobediência. Aí vem um outro personagem, Nabucodonosor, que dominou a nação, mantendo Jeoaquim também um rei súdito, um rei que era ele quem governava Jeoaquim. Nabucodonosor, ele tinha um poder, uma influência sobre todas essas pessoas, né? Aí depois de 3 anos, Jeoaquim se rebelou contra a Babilônia, lá o Nabucodonosor.
e se rebelou, né? E aí veio mais tropas inimigas e foram enviados e atacá-los. E ele morreu. Por quê? Porque Nabucodonosor não deixava barato, não. Viu? E Deus também não, né? Permitiu que isso acontecesse, porque era uma sucessão de coisas que desagradavam a Deus, né? Aí, tendo morrido Joaquim, que era o seu filho, assumiu o trono e também fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele foi levado para a Babilônia como prisioneiro e viveu 37 anos nessa condição de prisioneiro. Em seu lugar, Zedequias assumiu o trono por ordem de Nabucodonosor, como Nabucodonosor tinha poder, e permaneceu 11 anos no poder. Zedequias, né? Também fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. E o seu último ato como rei foi também se rebelar contra a Babilônia. Bem, gente, esse é um resumo bem resumido, né, do que foi o capítulo 24, né? Foi uma sucessão aí de reinados, né, que sobre o comando de Nabucodonosor, que quando eles se rebelavam, né, querendo também o poder para eles eram mortos, eram, como a Carol trouxe no dia que foi presencial lá na Leninha, né, quando eles eram mortos e jogados na praça pros cachorros comer mesmo. Eu li tudo isso, né, porque se rebelaram contra a Babilônia, que era governada por Nabucodonosor, meu Deus, né? E esse era o fim de todos eles, trágicos, não só para eles, mas para a sua sucessão, né? Para os seus filhos, né? E aí agora, Ádila, e o que é que, como é que a gente pode trazer isso, né? Isso aconteceu há tantos anos atrás. O que é que isso tem a ver com os nossos dias atuais, né? Quando eu li tudo isso, né? A gente já vem falando há algum tempo dessa sucessão, dessa hereditariedade, né? Dessa herança de maus feitos sobre Deus, envergonhando o nome de Deus, né? E isso me fez pensar numa palavra-chave, que é uma ruína espiritual. A gente vem falando sobre isso, né? Uma ruína espiritual, ela não acontece da noite pro dia, né? Tem todo um processo, né? Que foi reino após reino, né? Eles estavam enfraquecidos espiritualmente, por isso não sabiam tomar decisões que agradavam a Deus, acabavam repetindo atos que para eles eram comuns, né? Para eles eram sutilmente corretos, né? E aí a gente vê uma sucessão de reinados que decidiram fazer aquilo que o Senhor reprova, né? E de uma maneira lenta trouxe uma ruína espiritual, né? Que uma ruína espiritual, ela acontece diante de um processo e tem várias fases. Isso muitas vezes acontece com a gente. Quando algo ruim acontece com a gente permite que aquele processo não acabe, para que a gente possa viver de fato a restauração que Deus tem pra gente. Isso acaba nos trazendo uma ruína espiritual, nos enfraquecendo na fé, sabe?
Esses reis viveram essas ruínas. Eles foram deixados levar pelos seus corações enganosos, por falsos conselhos, os conselhos que eram ruins aos olhos de Deus. Sabe quantas vezes nós deixamos nos levar pelos nossos sentimentos, né? Pelos nossos sentimentos dos nossos corações enganosos. Sabe quantas vezes a gente puxa para si o controle que a gente quer dar para Deus? Quantas vezes a gente quer achar que é com as nossas mãos que vai se resolver tal situação? Ou que depende tão somente de um ato? O ato que depende nosso é a nossa fé, é a nossa obediência. É não ceder aquilo que a gente já tem certeza que é uma ruína, que vai nos levar para uma ruína, que é o primeiro pé do processo para a ruína espiritual. Sabe? Aprenda, seja forte, seja corajosa, tenha ânimo, renuncie o seu próprio desejo, a sua própria vontade de arruinar a sua vida espiritual. A gente viu que era reino após rei, em sua maioria decidiram fazer aquilo que o Senhor reprova. A gente vem vendo isso há vários reinados, né? Não consultam a vontade de Deus, desprezam seus mandamentos e mancham o nome de Deus, né? Desagradam ao Senhor, né? É impossível a gente falar que agrada a Deus fazendo aquilo que Ele reprova, né? Ou manchando o nome de Deus. Deus naquela cruz deu seu único filho, derramou o seu sangue na cruz, para que hoje nós possamos ser livre de todo mal, livre de tudo aquilo que nos aprisiona, que nos entristece, que nos deixa cabisbaixo. Sabe, a minha oração é que estes exemplos nos ajudem a não cometer os mesmos erros que nós cometemos antes. Porque senão, o que a gente vai colher é exatamente o que eles colheram. A justiça de Deus, ela acontece. A justiça de Deus não está com os olhos fechados. Deus vê cada situação. O Senhor entende e o Senhor conhece o nosso coração, conhece as nossas intenções. Nenhuma de nós consegue enganar a Deus. Eu posso não ter as melhores palavras, eu posso não ter aquela eloquência nas palavras que eu tanto queria ter, chegar aqui e falar de uma maneira bonita, autoritária, mas muitas vezes não é isso o que lhe leva a ter intimidade com Deus. Deus conhece o seu coração, conhece o meu. Sabe como você está, sabe como você parou aqui, sabe o que lhe fez parar nesse momento para fazer esse estudo. É o amor, é a obediência, que não nos falte obediência ao Senhor. É a única coisa nessa vida que vale a pena, é obedecer a Deus. Que nesta noite, que nesse dia, o Senhor possa preencher qualquer vazio, qualquer dúvida que exista no teu coração.
Que tudo aquilo que te desanima, que te coloca para baixo, que te leva a uma ruína espiritual, seja repreendido na autoridade do nome de Jesus. Que o Senhor possa invadir o teu lar, a tua família, os teus filhos. Que o Senhor possa proteger, guardar. Eu oro para que o Senhor possa invadir o seu coração e fazer morada. Deus nos ama. Deus nos escolheu para uma caminhada com Ele. Não é fácil servir a Deus. Não é fácil. Mas o Senhor nos garante andar lado a lado com cada uma de nós. Pegue na mão de Deus. Ele é a verdade. Ele é a própria vida. Ele é quem vai te governar. Ele é quem está no controle da tua vida. Nada que tu possa fazer vai mudar a direção que o Senhor escolheu para ti. Se coloca na posição. Fica firme. Deus está contigo, aonde quer que tu vá. Deus é justiça. Deus te ama. Deus te colocou aonde tu está. Deus colocou todos aqueles homens que nós vemos lendo, todos esses reis, nos locais que eles estão, para que hoje a gente possa estar lendo, vendo e aprendendo. Nada sai do controle de Deus. Que o Senhor possa ter falado ao seu coração. Que nós possamos aprender com os nossos erros. Que nós possamos passar adiante, confiar, acreditar e obedecer. Que o Senhor te guarde, te cubra. Que o Senhor nos capacite. Que o Senhor nos leve aos lugares onde só o Senhor pode habitar. Que o Senhor possa nos capacitar para chegar nos corações. E que Jesus te traga a paz de Deus. É o que eu desejo para esse dia. Só Ele pode nos dar. É isso, minhas irmãs. Eu espero que tenha ficado claro. Eu espero que o capítulo 24 tenha trazido a você essa mesma reflexão. Que o Senhor, das próximas vezes, possa me usar de uma maneira mais clara. Nós estamos aprendendo. Para mim, tudo isso é muito novo. Mas eu acredito que o Senhor nos confiou a isso, né? E como soldadas de Jesus obedientes, nós estamos aqui, né? Para trazer a palavra de Deus. Fica com Deus, fica na paz do Senhor. Amém.